Você pode? Então fique em casa e escute Papo Delas, podcast. Papo Delas, podcast sobre isso. Olá, ouvintes do Papo Delas, tudo bem? Quem está falando aqui é Magno Nunes, sou coordenador da Rádio Bradesco Seguros e também locutor do São Paulo Futebol Clube. Olha, a quarentena para a gente que trabalha com a voz é uma questão um pouquinho mais complicada, porque a gente precisa de muito silêncio, precisa de uma qualidade aí no áudio para poder entregar aí as demandas, e nem sempre dentro de casa a gente consegue levar essa rotina aí 100% do tempo. Por exemplo, agora é um momento de paz, mas na rua tá passando carro, a geladeira faz barulho, o computador faz barulho, então às vezes isso pode influenciar também na qualidade do áudio. O que eu faço para poder minimizar um pouco esses problemas? Eu uso o meu querido cobertor. Como assim cobertor? Faço o seguinte, quando eu preciso fazer uma gravação que necessita de uma qualidade de áudio um pouco maior, eu vou num cantinho do guarda-roupa, isso mesmo, do guarda-roupa, coloco o cobertor por cima da porta e aí eu crio um isolamento. Isso faz com que o volume da voz não se propague, né? E consiga aí minimizar um pouquinho o barulho que pode acontecer do dia a dia. Nem sempre isso é possível. Até nos horários mais de madrugada, que a gente costuma utilizar para fazer algumas gravações, também pode ter interferência de barulho, mas com algumas gambiarras, vamos dizer assim, a gente consegue dar uma passada aí e deixar o áudio com um pouquinho mais de qualidade. Por exemplo, agora tem uma janela atrás de mim, então todo carro que passar vai acabar sendo impactado. Por isso que a gente às vezes também escolhe determinados tipos de microfone para poder gravar. Eu tô com um direcional simples aqui agora, mas se eu estivesse usando um microfone condensador, ele pegaria todo e qualquer barulho que estivesse próximo a mim. Então, às vezes, você ter um microfone que é muito bom de captação pode te gerar problema nesse tipo de momento. Então a gente usa essas alternativas. Isso para fazer gravações aí de entrevistas, de alguns conteúdos como o podcast oficial de São Paulo que eu tô fazendo agora, que é o 90 anos em 3 cores, inclusive disponível no Spotify, ouça porque é muito bacana, um registro bem legal. Só que quando você precisa fazer uma locução comercial, aí que a coisa pega, aí você precisa realmente ter uma qualidade de um áudio muito maior e precisa tomar aí cuidados para poder fazer essa gravação com o máximo de silêncio possível e aí sim utilizando esses artifícios que eu comentei, como aí usar um cobertor. Tem gente que faz até uma cabine de gravação com uma caixa. Pois é, pega uma caixa, coloca literalmente na cabeça e consegue ali gravar para poder suprimir um pouco a ambiência que acaba puxando aí com os microfones. No caso do trabalho como locutor esportivo, né, fazendo os jogos do São Paulo na SPFC TV, aí não tem jeito, não tem como fazer, até porque também não tem futebol. Então a gente fica aí de stand-by, produzindo apenas conteúdos frios, vamos dizer assim, né? Para poder alimentar aí as plataformas do São Paulo, tanto no Spotify quanto alguns trabalhos aí relacionados à TV também, e aí a gente consegue entregar um trabalho de qualidade, né? Eu vejo bastante que vários amigos têm produzido aí podcasts, inclusive eu com um colega que a gente estava muito entediado, a gente resolveu fazer um podcast que é o Jô Soares 11:30, e a gente resolveu gravar, vamos fazer. Que recursos? Que os mais simples possível, só para passar aí o tempo para a gente poder ocupar a cabeça nessa quarentena. E é essa a dica que eu deixo para você. Produza. Se você quer escrever um texto, fala assim, poxa, mas eu nunca tive coragem. Produz, publica. Quer fazer um podcast? Faça. Ocupe a sua cabeça nesse momento em que a gente não pode sair de casa, não pode ver os nossos amigos. Tente transmitir a sua mensagem através do áudio para outra pessoa. Porque às vezes uma palavra que você diga, um pensamento que você tenha, pode ajudar a outra pessoa. Então, utiliza aí do seu feeling, da sua criatividade para poder disseminar às vezes o sentimento que está dentro de você. Isso é importante nesse momento. Inclusive agradeço aqui o espaço do Papo Delas, agradeço aqui a Drica, que está sempre aí na luta pelos podcasters, há muito tempo fazendo isso, e acho que é importante poder disseminar aí essa cultura do podcast que no Brasil está começando, mas que em breve deve explodir, e aí todo mundo vai ter o seu podcast preferido. Enquanto isso não acontece, enquanto ainda é uma comunidade um pouco menor, faz o seguinte, faça o seu podcast, dissemine aí a sua palavra, às vezes o que você tem a dizer pode ser muito importante para alguém que esteja ouvindo por aí e precisa apenas ouvir uma palavra de incentivo. Certo? Muito obrigado, um abraço para vocês, boa quarentena para todo mundo e em breve todos estaremos juntos novamente.
Você ouviu Papo Delas, podcast sobre isso. Você pode? Então fique em casa.